Começo do ano traz inúmeras metas e objetivos a serem conquistados. O que ninguém te conta é que os principais problemas são justamente essa empolgação de querer fazer tudo de uma única vez só. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar qual que é a chave para que você ainda seja promovido nesse ano. Eu sou Gil, estrategista de carreira e desenvolvimento profissional, e eu te ajudo a procurar essa promoção. Bom, no começo da minha carreira, eu dizia para mim que eu seria o melhor profissional da minha área. Isso era como se fosse uma meta que eu tinha para mim naquela época. Eu cheguei cheio dessa empolgação que a gente tem no começo do ano. A gente está cheio de energia, a gente está empolgado, ansioso para buscar os resultados, buscar melhores salários e tudo mais. E aí você vai projetando várias vezes, várias coisas. Muitas das coisas que você projeta, você acaba tirando ela do papel. Você vai lá, coloca como meta e tudo mais. Mas quando eu comecei a explorar as possibilidades para que eu pudesse fazer aquelas metas que eu tinha colocado, eu comecei a me deparar com algumas dificuldades. Você vai entender por que eu estou contando essa história. Na minha primeira reunião que eu tive com um dos meus principais líderes na empresa que eu trabalhava, ele falou assim: Gil, calma, eu trabalhava num setor de armazém, né? O armazém ainda não está fazendo o básico bem feito. Seu desafio nesse ano vai ser fazer exatamente o básico, o arroz com feijão. Se você fizer um arroz com feijão, eu tenho certeza que isso já vai ser muito, muito bem visto. Por um lado, isso é ruim, porque isso significa que você está indo para fazer coisa básica, você não consegue necessariamente mostrar um diferencial, mas na realidade o diferencial é justamente esse, é você ajustar o básico. Porque se você não faz o básico bem feito, o que sobra? Não sobra nada, né? Mas isso foi um balde de água fria para mim no começo, porque eu estava todo empolgado, mas foi também com uma sinceridade muito importante. E veio de uma das principais pessoas, isso aqui é muito importante você entender, que é a leitura das pessoas que influenciam a sua carreira, veio de uma pessoa que poderia comprar o meu trabalho no futuro. Essa pessoa ela era extremamente importante para mim ali como um profissional. E a partir daquele momento ali, eu entendi o que ele queria dizer. E eu percebi, o meu foco era aquele. Eu precisava focar em fazer o básico bem feito naquele ano. Tinha inúmeras coisas que eu queria fazer, eu queria botar tecnologia diferente, eu queria colocar um serviço especializado, eu queria fazer automação, eu queria fazer atualizações, mas tudo aquilo deveria, por um momento, ficar para depois. Aí veio uma outra pergunta: o que eu preciso fazer para fazer o básico bem feito? Foi então que eu comecei a entender quais eram as ações que eu precisava desenhar. Ou seja, eu mapeei processos para entender os desvios que existiam e as oportunidades para trabalhar esses desvios. O objetivo era um só, que era fazer o básico bem feito, mas ele estava distribuído em várias outras metas, mais precisamente em 5 metas, que se conectavam com esse único objetivo. Percebe aqui onde que eu estou querendo chegar? O que acontece? Quando você tem esse questionamento, você começa a olhar para as ações que vão te levar para lá, e não o que eu preciso fazer para fazer o básico bem feito, tipo assim, do tipo, eu não sei, então eu vou fazer qualquer coisa, sei lá, o básico bem feito para mim é o quê? Isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa estabelecer. O que a pessoa, quando me falou que eu precisava fazer o básico bem feito, o que era o básico? E aí eu comecei a olhar para isso, o que é o básico, quais são as principais atividades que um armazém naquele momento ele tinha. Isso você pode estender para a sua realidade, o que você faz hoje que é considerado básico. Talvez uma outra pergunta que você possa responder é: para que eu fui contratado? E se eu tivesse feito algo diferente do básico naquele ano, provavelmente eu não daria certo, porque eu tentaria passar na frente, o carro na frente dos bois, porque imagina, eu estou responsável por uma operação e essa operação ela é horrorosa, ela não entrega nem o básico. E aí em pouco mais de 6 meses, a área era completamente diferente. A gente já tinha processos mais estruturados, pessoas completamente orientadas e treinadas, e as pessoas sabiam quem era responsável pelo quê. Tinha fulano que era responsável por tal coisa, o ciclano que era responsável por tal coisa, e o Gil, ele olhava para as pessoas como um todo. Percebe a diferença?
Então, esse é um passo para que você organize um caminho rumo à sua promoção. E eu estava ali, ajeitando a casa. E se você quiser saber quais são os outros passos que eu mesmo carrego para a minha vida e que eu apliquei, eu tenho um vídeo nesse canal que eu falo exatamente sobre cada um deles e como você pode implementar na sua realidade, nas atividades do seu dia a dia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. E vamos lá, você pode, nesse momento, colocar inúmeras metas para que você possa alcançar, para que você possa bater, digamos assim. Desde que essas metas elas estejam direcionadas para poucos objetivos. E quando eu falo poucos, eu estou falando de 2 ou 3 no máximo. Que eles tenham correlação com o outro, porque senão você vai se perder completamente. E aqui percebe, por que eu estou falando isso? As metas e objetivos aqui, eu estou separando os dois, que são as metas é o que você faz para atingir os seus objetivos. Se você escolhe 5 objetivos, pensa, se cada desses 5 tiver 10 metas, você vai ter 50 metas para correr atrás. Então você começa a ficar muito disperso. Isso nunca é bom. Perceba que é melhor reduzir um pouco a quantidade de metas e aí você vai precisar ajustar sua expectativa com a realidade que você tem para que você não se frustre no meio do caminho. Porque muitas pessoas, principalmente agora no começo do ano, elas vão fazer isso. Elas vão se entuchar de meta e não vai esperar nem chegar o carnaval e já vai ter desistido de um monte delas. No universo corporativo, no universo empresarial, é a mesma coisa, mesma coisa. Ah, mas eu não vou desistir porque eu tenho meta para bater, tem que acontecer isso e aquilo. Pode acontecer de você não desistir, mas pode acontecer também das metas ficarem capenga. Porque, o que eu quero dizer? Você vai fazer as metas que não estão correlacionadas e aí você começa a fazer coisas dispersas umas das outras e que não se conectam. Então não adianta. E isso eu falo para quem é arrastado para a parte operacional, que é o dia a dia, digamos assim. Às vezes a pessoa foca tanto em entregar bem o operacional, e eu já vi muitos acontecer, a pessoa era muito boa em entregar o operacional, mas para crescimento e desenvolvimento ela não tinha absolutamente nada. E quando eram questionados por esse ponto, né, o que você fez para ser promovido? É uma pergunta genuína para qualquer pessoa, mesmo que você se sinta ofendido com isso. E muita gente se sente, porque, nossa, como que essa pessoa não sabe o que eu faço para ser promovido e fica indignado? E na realidade, isso reflete uma falta de cuidado da própria pessoa com a carreira dela. Porque o seu líder ou o seu gestor, eles não estão muito importando com a sua carreira diretamente. Eu estou falando assim, eu não quero ser injusto com quem é gestor e quem é líder. Eles têm gestores e líderes que, de fato, estão ali, e essa é a função deles, para desenvolver as pessoas. Só que, se você deixar na mão do seu gestor para que ele construa a sua carreira, você vai ficar para trás. Porque terão outras pessoas ali que não vão deixar na mão do gestor. Eles vão aproveitar o gestor como um canal, como uma pessoas se ajudando para que elas possam crescer juntas. Percebe? Foque nisso e olha, porque você vai ter um esforço orientado. Você vai olhar para um lugar só. E aí você consegue atingir cada um desses objetivos. Senão você vai ficar igual uma barata tonta. Você não vai saber o que fazer, você vai se perder e vai olhar, sei lá, você vai querer pegar tudo e fazer ao mesmo tempo, sabe? Não tem jeito, vai ficar ruim. Se você quiser, por exemplo, sei lá, você quer melhorar sua comunicação e aí daqui a pouco você está fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Percebe? Sei lá, você vai estudar programação, você não vai melhorar sua comunicação estudando programação, sendo que é uma competência que você precisa aprender a melhorar, é a comunicação nesse momento. Eu falei uma coisa completamente aleatória aqui só para ficar didático o exemplo. Gente, as metas de vocês, elas são iguais aos seus hábitos. Se você tentar mudar um hábito ou vários hábitos de uma vez, você não vai conseguir. E ainda você vai ficar frustrado, porque você não vai ter nenhum resultado. Você vai fazer um esforço grande e não vai ter nada para poder colher, digamos assim. São repetições que você terá que fazer, entende? E aí, quando você foca numa coisa só, que é basicamente a minha recomendação aqui, seus resultados eles passam a ser mais reais e muito mais acima da média. O lugar que eu liderei, eles começou a ser referência em vários aspectos. Não porque eu tinha inúmeros objetivos, mas porque eu tinha um único objetivo.
focar em executar o básico com excelência. Esse era o meu objetivo naquele momento. E eu atingi todos os meus objetivos, todas as metas que estavam correlacionadas com aquilo ali foram atingidas. Então, o básico bem feito é a base para que você busque uma promoção. Mas não caia na besteira de que o básico bem feito é o suficiente. O ponto aqui é que uma vez que você masteriza, você fica muito bom na parte básica, é hora de você partir para alguma coisa que seja mais complexa. Alguma coisa que realmente vai te destacar frente aos demais. Por isso que as promoções elas costumam levar aí de 2 a 3 anos o ciclo, para que você tenha tempo de crescer, de maturar, de desenvolver, de mostrar os seus resultados, de mostrar para que você veio. Porque é muito difícil você construir uma mudança em coisa de 2, 3 meses. Você vai estar entendendo talvez o processo ainda. Presta atenção nisso. Quando você consegue ajustar todas as suas metas aos seus objetivos, que sejam poucos, de 2 a 3, como eu comentei, as coisas começam a ficar mais claras, você começa a atingir as suas metas ali e você fica excepcionalmente bom em uma coisa só. E quando você fica excepcionalmente bom em uma coisa só, fica mais fácil de você vender os seus resultados e, de fato, construir o seu caminho rumo à promoção. Se você gostou desse vídeo e esse conteúdo te ajudou de alguma maneira de ver uma outra forma de como você consegue conquistar os seus objetivos, se inscreve aqui no canal para você não perder nada e ative as notificações. Toda semana a gente está soltando aqui vídeos sobre desenvolvimento profissional e crescimento na carreira. Te vejo no próximo vídeo.